Muito boa noite, caros ouvintes, aqui do Portal Nova 15. Está começando mais um programa, A Hora do Clássico. Eu sou o maestro e apresentador Carlos Miller. Estamos hoje em nossa último episódio da segunda temporada sobre os gêneros vocais, dia 8 de agosto de 2022. Então hoje seguimos falando sobre um gênero muito conhecido e muito difundido e que faz parte da história da humanidade desde o início, a dança. Mas antes eu quero dar meu boa noite a todos vocês que estão presentes em nossa live e também ao nosso querido técnico aqui, Marcos Alves. Muito boa noite, Marcos Alves. E também quero dizer a todos vocês que hoje nós comemoramos, o aniversário do Marcos Alves, que na verdade é dia 10. Então fica aqui os meus votos de felicitações, muita saúde, realizações e o meu agradecimento, meu muito obrigado. Marcos Alves, quer falar alguma coisa, discurso? Não, obrigado. Só que Deus abençoe e obrigado por tudo. Então, ele está agradecendo, pessoal. Então, dia 10/8, o nosso querido amigo aqui, Marcos Alves, completa mais um ano de vida. E quero agradecer porque sem ele, nós não estaríamos aqui com essa programação que já passa de um ano na sua edição de número 57. Pessoal, Marcos Alves cuida muito bem de toda a programação, com muito carinho, dedicação e empenho na programação, para levar o melhor para você aqui do Portal Nova 15. Então, é muito importante o trabalho do Marcos Alves. E também quero agradecer também a todos os diretores e hoje já falando também que ontem foi aniversário do nosso querido Cachucho, que é diretor aqui do Portal Nova 15 também, no departamento comercial. Então, meus parabéns, Cachucho, se você estiver nos assistindo, muita saúde também e felicidades, tá? Aproveito e agradeço desejar então a toda a diretoria pela realização deste programa. Pessoal, precisamos marcar um churrasco, um evento, porque são muitos aniversários esse mês, então fica aí a dica, aí a sugestão, hein, Marcos? Vamos lá, seguindo então, pessoal, antes de nós falarmos sobre a dança, eu quero dizer para vocês então que a partir da semana que vem nós falaremos sobre os instrumentos musicais e a orquestra, desde a sua história, a sua origem, seus princípios, seus fundamentos, as principais orquestras nacionais e internacionais, os principais instrumentos que compõem uma orquestra, seja ela de câmara, de cordas, o que é uma sinfônica, o que é uma filarmônica. Vamos também conhecer os principais intérpretes, os principais músicos, solistas, instrumentistas de cada instrumento de orquestra. Pessoal, então, essa terceira temporada também será excepcional, imperdível. É um momento onde você que tem gosto pela boa música ou que quer conhecer um pouco mais sobre esta empresa, este grupo musical chamado orquestra, venha então assistir a partir da semana que vem essa terceira e nova temporada sobre orquestra e seus instrumentos musicais. Conto com vocês, pessoal. Quero dizer que estamos ao vivo para todas as plataformas digitais, pelo Facebook, pelo Instagram, pelos aplicativos Rádios.net, pelo próprio aplicativo do Portal Nova 15, que você pode baixá-lo em seu smartphone, no seu tablet, no seu computador, para que você possa ter o acesso direto de toda a programação aqui do Portal Nova 15. Pessoal, e também pelo site www.portalnova15.com.br. Você também poderá nos ouvir, Muitas pessoas não conseguem participar diretamente da live, mas conseguem ouvir pelo site, consegue depois entrar no aplicativo do Portal Nova 15, acessar a programação
que você quiser. É claro, aqui estou falando agora da hora do clássico, mas vocês podem acompanhar todas as programações aqui do Portal Nova 15. Então, é interessante você também nos contactar através do 19 999 29 10 15. Venha se tornar um parceiro, venha ser um apoiador da cultura, de toda a programação aqui do Portal Nova 15, divulgar os seus trabalhos, os seus produtos, a sua empresa. Venha aumentar o seu networking. Venha se tornar esse parceiro. Nós aqui, principalmente o Portal Nova 15, contamos com toda a assessoria de divulgação aqui em toda a grade da programação. Então, repetindo, 19 999 29 10 15. Conto com vocês. Bom, pessoal, vamos então seguir, mas antes eu quero dar meu boa noite aqui na live, quem está presente. Bom, quem estou visualizando aqui no momento é Matheus Pedroso. Tudo bem com você, meu maestro? Tudo bem, Matheus Pedroso. E com você? Tudo bem? Então, ótimo. Muito obrigado pela sua audiência e de todos que estão ao vivo. Pessoal, a dança. A dança representou, durante a história da humanidade, uma expressão corporal sacra ou profana, sagrada ou popular do povo, né? Profana, secular, como nós dizemos, de seus divertimentos, receios, religiosidade, espírito guerreiro e superstições. Sem entrar em considerações históricas sobre suas origens e práticas mais antigas, interessa-nos realçar sua importância no desenvolvimento da música a partir da Alta Idade Média. Ou seja, bem mais para o final da Idade Média. Listamos a seguir, em ordem alfabética, as principais danças praticadas na Europa desde o século XIII até o final do século XVIII. Vale ressaltar aqui, pessoal, que eu não vou entrar em detalhes de cada estilo de dança, porque são muitos. Nós ficaríamos um ano todo ou uma temporada inteira só falando de cada estilo de dança. Mas então eu vou citar bem lentamente para vocês. Vocês depois poderão procurar, pesquisar em todas as plataformas digitais e conhecer um pouquinho mais sobre Alemand, Arresco, Bourrée, Branc, Siacona ou Chacone, a Courante, a Stampie, Gig, ou conhecida também como Giga, Ländler, que é uma dança popular, que é a precursora da valsa, o Minueto, a Moresca, a Passacaglia, o Passamezzo, o Passapit, a Pavana, o Rigodon, a Rueda, o Saltarello, a Siciliana, a Tarantela e o Tamborim. A grande maioria destas danças detém o mérito de revigorar a música polifônica do século XVI. A suíte no século XVII, chamada depois de Sonata da Câmara, que nós vimos em nossa primeira temporada, quando falamos sobre a forma sonata, vocês se lembram? Não é mais que uma sequência de danças para instrumentos. Aqui encontramos principalmente a pavana, a galharda, a corrente, a alemande, a giga, o minueto e o rondó, que não existiam na suíte primitiva. Tiveram um desenvolvimento rítmico tão grande que se tornaram verdadeiras formas musicais. Vale ressaltar aqui também o nosso grande mestre alemão Johann Sebastian Bach, que escreveu diversas suítes francesas, suítes inglesas e demais concertos, onde muitas dessas danças que eu acabei de citar, pavana, galharda, corrente, alemã, gigue e por aí vai, o minueto, em suas formas musicais, em suas composições. Já no fim do século XVIII, a clássica dança praticada pela sociedade entra em decadência. A única que mantinha as características das antigas era a contradança, do inglês country dance. Então, country dance, contradança. As danças do início do século XIX tinham características diferentes da clássica, nas quais os passos seguiam um esquema pré-determinado e o cavalheiro dava apenas a mão à dama. Já no século XIX,
passa-se a abraçar a dama, girando-se incessantemente da esquerda para a direita e vice-versa. Agora, a dança mais importante desse período, é claro, é a valsa. Do alemão Walzer, dança em giro que tem suas origens prováveis na Ländler, que eu citei há pouco, na volta ou no Springtanz, ou seja, a dança alemã saltada de caráter nacional. Outras danças também comuns eram a polka, originária da Boêmia, de movimentos animados, e as danças nacionais polonesas, a mazurka, parecida com a valsa, mas de um caráter mais musical, instrumental, originária da província de Masúria, com movimentos vivos e ardentes, e a polaca, de movimentos graves e solenes, portanto, um pouco mais densas. É claro, pessoal, que todos esses estilos de danças são voltados para a estrutura de forma musical, como arte, como escrita musical, claro que também para serem dançadas, mas voltadas para o gênero erudito, vindo da Europa. Nós não estamos aqui falando em nenhum momento agora sobre as danças folclóricas brasileiras e de demais países, e principalmente a dança brasileira que sofreu, assim como a música popular brasileira, influência de outros povos. E por aí temos inúmeros estilos de danças que não vêm ao caso. Bom, seguimos então agora para o nosso primeiro vídeo, né? Nossa tracklist de hoje, que vai falar muito bem sobre os conceitos e história da dança, no canal do YouTube do Pensando o Movimento. Assistam a este vídeo aula que vale a pena e fiquem até ao final, pessoal. Olá, pessoal, bem-vindos ao canal Pensando o Movimento. E que tal pensarmos um pouco sobre a dança? Vocês sabiam que durante a história da dança, ela já foi proibida? Para saber mais sobre a história da dança, assista essa aula até o final, que o assunto de hoje é dança. Ao procurarmos nos dicionários da língua portuguesa o significado de dança, encontraremos respostas como conjunto de movimentos ritmados do corpo, executados geralmente ao som de uma música. Mas será que dança é apenas isso? Ao estudarmos a dança, devemos entendê-la como um fenômeno social, uma manifestação da cultura corporal que ganhou vários sentidos e significados ao longo da evolução humana. Podemos considerar a dança como uma expressão que representa diversos aspectos da vida humana. Pode ser considerada como linguagem social que permite a transmissão de sentimentos, emoções da afetividade vivida nas esferas da religiosidade, do trabalho, dos costumes, hábitos, da saúde, da guerra, entre outros. Sendo assim, começamos a entender que o fenômeno dança possui um significado muito mais amplo do que movimentos ritmados guiados pela música. Mas não podemos negar a importância do ritmo. Ele existe e é fundamental para a dança. É ele que estabelece a harmonia e equilíbrio dos movimentos. O ritmo dá força e expressão aos gestos executados por quem dança. Ao pensarmos na dança, é comum também pensarmos em coreografia, que de forma simples é uma sequência de movimentos presentes em diferentes danças. Mas ao se tratar de dança, já sabemos que não podemos limitar seus significados. O ato de coreografar é a arte de escrever com o corpo no espaço. Achou estranho escrever com o corpo? É o seguinte, a palavra coreografia é derivada de duas palavras gregas. Em grego, chorea significa dança e graphen, escrita. Aqui percebemos mais uma vez que a dança é uma forma de linguagem, uma maneira de se comunicar. Os bailarinos e os coreógrafos conhecem os gestos, exploram os movimentos, inventam e observam o espaço que o corpo ocupa no mundo, criando novas formas de dançar.
Você não precisa compreender tudo para apreciar uma dança. Trata-se de sentir, escutar, olhar e se deixar levar pelas sensações e impressões. Assim como não há somente uma maneira de dançar, há 1000 maneiras de assistir à dança. As primeiras danças da humanidade foram as imitativas, onde os dançarinos simulavam os acontecimentos que desejavam que se tornassem realidade, pois acreditavam que forças desconhecidas estariam impedindo a realização. A dança possibilita a compreensão e a apresentação das práticas culturais de movimentos dos povos, tendo em vista uma formação de autoafirmação de quem fomos e do que somos. Ela proporciona o encontro do ser humano com a sua história, seu presente, passado e futuro, e é através dela que o ser humano resgata o sentido e atribui novos sentidos à vida. Na busca da origem da dança, encontrou-se que antes do ser humano falar, ele dançou. No continente africano, os egípcios dançavam para homenagear seus deuses, e havia uma deusa chamada Hathor, que era a deusa da dança e da música. Existem indícios de que o ser humano dança desde os tempos mais antigos. Todos os povos, em todas as épocas e lugares, dançaram. Dançaram para expressar revolta ou amor, reverenciar ou afastar deuses, mostrar força ou arrependimento, rezar, conquistar, distrair, enfim, viver. Existem registros de pinturas rupestres nos mais antigos testemunhos gráficos da pré-história. Documentos que datam da última época glaciar, 10 a 15 anos da nossa era, e podem ser observados nas cavernas pré-históricas do Levante espanhol e são semelhantes a outros documentos pré-históricos relativos à dança, encontrados na África do Sul e na França. Tais pinturas rupestres levam-nos a crer que o homem primitivo executava as danças coletivas, nas quais predominavam os movimentos convulsivos e desordenados. Um fato interessante é que quando o ser humano começa a deixar de ser primitivo, selvagem, e passa a adotar um outro padrão de vida, que é o de viver em sociedade, surge a organização do trabalho para a sobrevivência comum. E esse trabalho é a caça, a trituração de raízes, sementes, folhas, entre outros. Muitos desses trabalhos eram efetuados e regulados por marcações rítmicas, como pancadas e gritos. Ao analisarmos os textos bíblicos no Velho e no Novo Testamento, é possível encontrarmos exemplos de 4 momentos em que a dança estava presente. As danças religiosas eram executadas nos próprios templos ou em outros lugares, mas para uma entidade superior, como o Senhor, citado nos textos bíblicos. Através de Platão, Sócrates, um dos grandes filósofos gregos, considerou a dança como a atividade que formava o cidadão por completo. A dança daria proporções corretas ao corpo, seria a fonte de boa saúde, além de ser ótima maneira de reflexão estética e filosófica. O que faz ganhar espaço na educação grega. O homem grego não separava o corpo do espírito e acreditava que o equilíbrio entre ambos que lhe trazia o conhecimento e a sabedoria. No entanto, a dança perdeu sua importância a partir do século IV, período em que imperadores começaram a adotar o cristianismo. A igreja considerava as práticas corporais pecados, e com isso, o teatro e a dança foram condenados e a partir do século XII, a dança foi banida. É apenas no Renascimento que a dança voltou a florescer, quando surgiu uma nova visão sobre o que é pecado, e os valores mundanos da vida e do corpo foram novamente exaltados. No mundo renascentista, as artes tornaram-se símbolo de riqueza e poder. Temos como exemplo, no século XV, na Itália, o balé, que nasceu do cerimonial da corte e dos divertimentos da aristocracia. A tradição da dança só foi mantida por causa dos guetos, e só no século XV que surgiu o primeiro grande professor de dança da Itália. Foi o Guglielmo Hebreu, que teve um papel fundamental na criação do balé. A dança era privilégio do sexo masculino,
e só muito mais tarde as mulheres passaram a participar ativamente das danças folclóricas. Ao passar das décadas e séculos, diferentes modalidades de danças foram surgindo por todo o planeta, cada uma com as características culturais marcantes do local que surgiu. E com a globalização, novos estilos de dança, que por vezes são influenciados pelos já existentes, surgem até hoje. Não seria possível nessa aula abordarmos todas as danças existentes, mas é possível listar algumas classificações de dança, como por exemplo, as danças cênicas, as danças populares regionais, as danças de salão, as danças urbanas, as danças de matriz africana, as danças de matriz indígena, as danças circulares. Enfim, são várias. O Brasil possui uma pluralidade cultural enorme, devido ao seu processo de colonização. Por consequência, várias danças foram criadas, recriadas e adotadas no país. Ao abordarmos as danças brasileiras, se faz necessário valorizar a forte influência da cultura africana na formação da nossa cultura. O samba, o lundu, o maracatu, o axé e várias outras danças tiveram como criadores os negros, que habitavam e habitam essa terra. Mas isso é assunto para outra aula. Até mais, pessoal, e não se esqueçam de deixarem um like, compartilhar a aula com os amigos da escola, se inscreverem no canal, ativar as notificações e comentem o que vocês acharam da aula e quais danças vocês querem que a gente fale. Muito bem, vocês acabaram de assistir a nossa primeira videoaula de hoje do canal Pensando o Movimento, que muito bem explicou sobre os conceitos e história da dança em todo o seu contexto. Antes de seguirmos, quero dar meu boa noite para quem entrou agora em nossa live. Vamos lá, quem entrou? Maria de Fátima, muito boa noite, obrigado pela presença. Gabriel de Oliveira, grande abraço, Gabriel. Gabriel sempre muito animado aqui com vários joias, likes. É isso aí, pessoal. Entre na live, mande-nos as suas mensagens, sugestões, abraços, críticas, enfim, sugestões. Quem mais? Edson Luiz, muito boa noite, muito obrigado. Quem mais? Edson Gorga também, meu querido amigo, saudades suas, Edson. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. E quantos mais estamos nas demais plataformas, Marcos? 61 ouvintes nas demais plataformas digitais. O meu muito obrigado a todos vocês que estão ouvindo pelo site, pelo Instagram, pelo YouTube. Meu muito obrigado. É isso, pessoal. Compartilhem o nosso programa A Hora do Clássico. Pessoal, vamos então aqui seguir a nossa programação de hoje. Como são muitos estilos de dança, danças europeias, né, com as quais eu citei no início do programa, eu escolhi 2 estilos que acredito que vocês também irão gostar. Eu escolhi a tarantela e a valsa, para mostrar um pouquinho do que vem a ser a dança como forma musical, e não simplesmente como uma dança para ser dançada, e sim a dança como forma musical, como música. Não sei se vocês me entendem, tá? Vamos lá então, que vocês vão entender. Antes de nós soltarmos então o nosso segundo vídeo, que se chama Un Giorno di Festa, que é uma tarantela, vamos conhecer o que vem a ser esse estilo chamado tarantela. A tarantela é uma dança cujo nome refere-se à cidade de Taranto, na Itália. Sua origem é curiosa. Acreditava-se que a picada da tarântula, uma aranha comum nos campos e cujo nome também deriva da cidade de Taranto, somente poderia ser curada se a vítima executasse uma dança que passou a se chamar de tarantela. Olhem vocês que curiosidade, né? Então a tarantela vem da cidade de Taranto e também da tarântula, né? Porque acreditava-se que a vítima, sendo picada
por esta aranha só poderia ser curada dançando, então, este estilo de dança. Sua utilização mais intensa na música instrumental se dá no século XIX, em obras de Frédéric Chopin, Franz Liszt, Weber, Auber e outros. Bom, pessoal, chega de falatório, vamos à música, maestro, com vocês. Um giorno di festa, uma tarantela. Vamos à música? Próxima apresentação. Grupo Folclórico Ítalo-Brasileiro Nova Veneza, de Nova Veneza, Santa Catarina, com a coreografia Um Giorno di Festa, Bailando La Tarantela, com as coreógrafas Jussara Sávio e Susan Bortoluzzi. No palco, Grupo Folclórico Ítalo-Brasileiro Nova Veneza.
Um giorno di festa, a dança tarantela, o tão famoso funiculi funicular que todos nós conhecemos e adoramos. Espero que vocês tenham gostado. E antes de nós seguirmos para o nosso próximo estilo, né, que é a valsa, quero dizer então, pessoal, mais uma vez, semana que vem, não percam, começaremos a nossa terceira temporada sobre a orquestra e sobre os instrumentos musicais. Lá nesta temporada vocês conhecerão um pouquinho mais sobre os grandes maestros, as grandes orquestras, as principais orquestras do mundo, as mais famosas, como a Sinfônica de Berlim, e vamos conhecer também as nossas grandes orquestras aqui do Brasil, os principais regentes, maestros, os principais intérpretes, solistas, instrumentistas do Brasil e do mundo. Então não percam a nossa terceira temporada a partir de semana que vem. Bom, quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês aqui presentes em nossa live. Entrou mais quem? A Joyce Moraes. Muito boa noite, Joyce. Obrigado pela sua audiência e demais audiências aqui de todos vocês que sempre com muito carinho estão presentes. Quero também mais uma vez agradecer as mais de 60 pessoas que estão nas demais plataformas musicais, né? Então, pessoal, mais uma vez, mande-nos a sua mensagem, as suas sugestões. Lá sim vocês podem fazer o seu pedido de música. Por quê, pessoal? Porque lá no site e no nosso contato pelo 1999291015, onde ficam registradas os pedidos de música, sugestões, críticas. Não é verdade, Marcos Alves? É lá que eu entro, visito e consigo saber qual música, qual tema, qual compositor que você gostaria de estar ouvindo aqui. Porque todo esse programa, pessoal, A Hora do Clássico, ele é pesquisado, ele é estudado, preparado com muito carinho, com muita didática para todos vocês. Então, muitas vezes na hora, pedir uma música, não vai acontecer porque existe toda uma programação pré-determinada, tá bom, pessoal? Não é porque eu não queira, não, porque desde a nossa primeira temporada, o programa Hora do Clássico vem traçando uma cronologia temporal sobre a história da música, os principais compositores, principais obras, estilos, gêneros e formas. Ok, pessoal? Espero que vocês entendam. Então, lá sim, pelo 1999291015, vocês poderão fazer esses pedidos. E também fazer um agradecimento e mandar um grande abraço aqui para o maestro e para toda a nossa equipe aqui do Portal Nova 15. É sempre muito bom. E também, é claro, tornar-se um parceiro, mais uma vez, aqui do Portal Nova 15. O programa A Hora do Clássico depende de apoio cultural, pessoal, para que ele possa estar semanalmente ao ar para todos vocês, com qualidade e conteúdo de excelente qualidade também. Pessoal, eu nunca disse, mas eu quero, já de antemão, antes de encerrarmos o estilo sobre a valsa, eu nunca citei a bibliografia de tudo aqui que eu falo e pesquiso e explico para vocês sobre a história da música. Então eu vou falar hoje de onde eu me baseio, onde eu pesquiso, além, é claro, das redes sociais, dos demais autores que trabalham sobre música, os grandes musicólogos, grandes compositores, mas aqui eu quero citar Ibrahim Abraham Shahin. Ele escreveu este belíssimo livro, não sei se dá para vocês verem aqui, estão vendo? Né? Que é a música erudita da Idade Média ao século XX. É uma enciclopédia maravilhosa, onde nós trabalhamos, né? Os períodos musicais, os gêneros musicais, a orquestra, os instrumentos e as vozes, os grandes compositores e suas obras, as grandes óperas, os grandes intérpretes. Então, pessoal, é da Companhia de Letras e Letras, Ibrahim Abraham Shahin, a música erudita da Idade Média ao século XX. Aqui que é a nossa fonte bibliográfica, tá?
Uma vez um ouvinte me perguntou de onde eu tenho tanto conhecimento. O conhecimento pessoal é algo transformador, que deve ser transmitido de pessoa para pessoa, de geração para geração. Ninguém nasce sabendo, a gente aprende estudando, pesquisando e se interessando. Então, são através desses grandes escritores que se dedicam à boa obra que nós devemos nos basear, nos inspirar e seguir em frente para o autoconhecimento. Bom, dado o recado, vamos então para a nossa terceira música, nosso terceiro vídeo hoje, que é uma videoaula também, um videoaula sobre o que é a valsa, né? Um canal do grande professor Rafael Fonseca, no Guia dos Clássicos. Quero agradecer ao Renato Canadinho, o presidente, a José Roberto Cachucho, nosso diretor comercial, ao Rodrigo Caetano, diretor de programação e conteúdo, e Marcos Alves, aqui no nosso suporte técnico. O meu muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Beijo do maestro e fiquem até o final e até o próximo programa. O que é a valsa? Boa noite, pessoal. Meu nome é Rafael Fonseca, você está no Guia dos Clássicos e a gente vai conversar nesse vídeo sobre as valsas. Propriamente dita, como uma música estruturada para se dançar, o valsar era um movimento de dança. O termo vem do nórdico antigo Velta, que deu origem no alemão antigo a Vasen e depois no alemão moderno a Walzer. E valsar, dar a valsa, dar a volta, era quando no passo de dança se rodopiava ou se dava a volta na pessoa com a qual você estivesse dançando. Mas vamos voltar um pouco no tempo para entender como é que a valsa surge. Se a gente volta ao início do século XVIII, a dança que os nobres dançavam nas cortes, a dança que estava na moda, era o minueto. O termo vem do italiano, menueto é passo miúdo. Essa era a dança mais popular da corte francesa e ela se espalhou por todas as cortes da Europa. Mas acontece que essa era a dança da corte, das classes mais altas. E é no início do século XVIII que se torna mais comum uma dança popular, sobretudo no interior da Áustria, que é o Ländler. O próprio nome já nos remete a uma dança do interior, é como se fosse uma dança do interiorano, do camponês, das pessoas mais comuns, porque Land é terra. E a diferença fundamental do Ländler para o minueto é que enquanto a corte dançava o minueto de forma educada, distanciada e quase artística, nessa dança popular havia um contato entre os corpos dos dançarinos mais próximo. E era no dançar esse Ländler que as pessoas faziam o passo de volta, ou seja, o valsar, o rodopio. Quando a gente chega no início do século XIX, alguns compositores já estavam escrevendo valsas como um desdobramento do Ländler, mas com uma passada que propiciava cada vez mais esses rodopios valsantes. Inclusive Beethoven é um dos compositores que vai escrever algumas valsas, mas são pecinhas sem importância.
capital para a valsa, que é o ano de 1819. Como essa dança estava se popularizando na cidade de Viena, um jovem músico com apenas 18 anos, ele se chamava Josef Lehner, convida outros 3 colegas para formar um quarteto para tocar as valsas nos cafés e nos salões de baile. Um desses jovens músicos, um rapaz de apenas 15 anos, se chamava Strauss. O Josef Lehner vai se tornar uma espécie de rei da valsa em Viena. A demanda foi tanta que logo esse quarteto, com um convite a outros músicos, se tornou uma orquestra, uma grande orquestra, e o Strauss saiu da orquestra do Lehner para formar a sua própria orquestra. Ele vai ser o próximo rei da valsa em Viena. E aí, conforme a gente avança no século XIX, a valsa vai ficando cada vez mais popular e vai cair também no gosto da nobreza. Mas 1819 é importante não só por conta da formação desse conjunto musical com o Lehner e o Strauss. Em 1819, um compositor chamado Carl Maria von Weber vai escrever uma peça que ele intitula Convite à Dança. O convite à dança é, na verdade, uma valsa. E é a primeira vez que a valsa é tratada com uma estrutura mais elaborada. Escrever essa peça para piano, mas anos mais tarde o Hector Berlioz, o compositor francês, vai transformá-la numa peça para orquestra. A valsa vai se tornando um gênero tão sedutor que o próprio Berlioz, quando escreve a sua Sinfonia Fantástica, um dos movimentos dessa obra é uma valsa. A gente tem que lembrar que a Sinfonia Fantástica, que o Berlioz escreveu em 1830, é a primeira sinfonia que nos traz um roteiro. Ele está contando com a sua sinfonia uma história de um jovem artista que se apaixona perdidamente por uma atriz. E o segundo movimento da sinfonia é justamente o momento em que a personagem, que no caso a gente sabe é o próprio Berlioz, porque ele havia se apaixonado por uma atriz irlandesa, ele está num baile procurando por ela. Num baile, o que toca? Uma valsa. E essa valsa vai ficando cada vez mais vertiginosa, porque não só na narrativa do Berlioz, essa moça está fugindo dele. É curioso que depois o Berlioz vai se casar com ela na vida real. Mas enfim, na sinfonia ela está fugindo dele como ele está sob o efeito do ópio. Ele está, digamos assim, um pouco alterado. A valsa então vai tomar uma importância cada vez maior pelas mãos de compositores como Johann Strauss e o Josef Lehner, que eu já citei aqui. Mas valsas como essa que nós ouvimos aí do Josef Lehner são valsas para serem dançadas.
Mas há um momento em que os compositores começam a pensar a valsa como música pura. O Chopin, por exemplo, escreveu 36 valsas ao longo da vida. A primeira delas ele escreveu com 14 anos, em 1824, e a última no ano de sua morte, 1849. Dessas 36, 20 delas não chegaram aos dias de hoje, outras foram perdidas. Mas o interessante é que essas valsas do Chopin não são valsas de salão, não são valsas para serem dançadas. Elas são peças de concerto para serem admiradas apenas ouvindo a música. A gente pode dizer que as valsas vão constituir a trilha sonora de toda uma época. Na corte do Francisco José e da sua esposa, a primeira princesa Elizabeth da Baviera, depois Sissi, a famosa Sissi, a imperatriz, as valsas foram uma constante nos bailes. E nessa altura o Johann Strauss já havia ultrapassado o Joseph Lehner como rei da valsa. Ele dominava a cena musical de Viena desse período. 3 dos filhos do Strauss foram compositores também de valsa. O Johann Strauss II, o Johann Strauss filho, o Eduard e o Joseph. E aí vão aparecer valsas memoráveis, elas vão se espalhar por toda a Europa. O russo Tchaikovsky, por exemplo, vai inserir valsas belíssimas nos seus 3 balés. Mas o interessante é que o Tchaikovsky deu um uso à valsa bastante inusitado. Ele insere uma valsa como o 3º movimento da sua 5ª sinfonia. Ora, lá na origem, no século XVIII, a sinfonia, quando surgiu, ela tomou emprestado dos costumes da corte o minueto. As sinfonias clássicas iniciais todas tinham como 3º movimento um minueto, um movimento dançante que dava, dentro dos 4 movimentos da sinfonia, dava uma certa leveza, era uma espécie de um momento de distensão. Quando a gente chega ao início do século XIX, o Beethoven abre mão do minueto, até porque Beethoven é um produto pós-Revolução Francesa. O minueto, que era a dança típica da corte francesa, não fazia mais sentido no início do romantismo. Então ele passa a colocar como 3º movimento das suas sinfonias, ao invés dos minuetos, os scherzos, que são movimentos de maior contundência. E essa prática vai ser obedecida praticamente por todos os compositores românticos. Quando a gente chega no final do século XIX, mais precisamente em 1888, o Tchaikovsky está escrevendo a sua 5ª sinfonia, ele quer obedecer a essa estrutura, colocando uma frase dançante como 3º movimento, e ao invés do scherzo ou mesmo do minueto, que era a prática inicial, ele insere como um movimento dançante, como o 3º movimento dessa sua 5ª sinfonia, uma belíssima valsa. Vão ser, então, uma espécie de símbolo dessa Belle Époque, do final do século XIX, iniciozinho do século XX. Só que, com a Primeira Guerra Mundial, esse mundo se desfaz. E aí a gente tem um fenômeno super interessante. Em 1919, o coreógrafo Sergei Diaghilev encomenda ao francês Maurice Ravel uma peça musical para as apresentações dos chamados balés russos, que faziam muito sucesso na Paris do início do século XX. O Ravel começa a escrever uma peça na qual ele queria homenagear o Johann Strauss das valsas. E o primeiro nome que ele deu a essa peça foi Viena. Acaba que houve um desentendimento entre o Ravel e o Diaghilev,
e a encomenda foi desfeita, mas o Ravel prosseguiu na composição e mudou o título. A peça então foi concluída com o título de A Valsa, um poema coreográfico. E o interessante é que, como havia acontecido aquela espécie de virada de página, que foi a Primeira Guerra Mundial, o Ravel acaba nos fazendo um retrato agudo dessa mudança. Porque a valsa do Ravel é como se ele passasse aquela valsa romântica dos Strauss pela lente do tempo. E aí ela se refrata, ela se estilhaça, ela se junta de novo, ela depois se desfaz. Como se fosse a última das valsas. É como se o Ravel estivesse nos informando que naquele momento histórico, depois de tudo que tinha acontecido, o mundo, daquela forma como ele havia existido, não era mais possível. Vai permanecer sendo sempre uma espécie de símbolo dessa Viena imperial dos tempos da Belle Époque. E nisso, depois do reinado do Joseph Lehner e do Johann Strauss,
Quem toma conta da cena musical vienense e se torna o verdadeiro e definitivo rei da valsa é o Johann Strauss II, o Johann Strauss filho. Existe inclusive uma anedota que eu já li contada de várias maneiras diferentes. Apesar do Johann Strauss II produzir uma música mais fácil, ligeira, uma música de circunstância que se ouvia nos cafés, o Strauss era muito admirado pelos colegas. E reza a lenda que ele um dia estava sentado num café com o Brahms e uma moça veio a eles para pedir um autógrafo. Pediu um autógrafo ao Brahms. Era praxe nessa época se dar o autógrafo, fazer uma pequena pauta musical e colocando uma melodia conhecida. O compositor colocava uma melodia sua que fosse bastante conhecida. O Brahms, sempre muito jocoso, fez a pautazinha, colocou o tema inicial da valsa ou da Danúbio Azul e escreveu embaixo para a moça: infelizmente, não é Brahms. Na década de 1930, a Filarmônica de Viena inicia uma tradição de fazer sempre no primeiro dia do ano um concerto de Ano Novo. E esse concerto era sempre constituído dessas valsas, do Joseph Lehner, do Johann Strauss filho, dos outros irmãos dele, Joseph, Eduardo, e outros compositores de valsas. Essa tradição se firmou. Nos tempos mais recentes, esse concerto passou a ser televisionado e a orquestra sempre convida um maestro. É uma honra enorme ser convidado para esse concerto. Para falar a verdade, eles conseguem tocar aquilo de cor sem precisar de ninguém os conduzindo. Mas é uma maneira da orquestra fazer um agrado a determinado maestro que recebe aquilo como uma honra tremenda. E aí o maestro constitui o programa desse concerto de Ano Novo a partir desse manancial imenso de valsas, polcas, quadrilhas, enfim, toda essa música chamada música ligeira dessa época. Mas existe uma peça que está muito associada à história da cidade e é a mais famosa das valsas, que não pode ficar de fora do programa. Essa peça é o Danúbio Azul. Se você gostou do vídeo, eu peço para você se inscrever aqui embaixo para receber o aviso das próximas postagens e eu vou deixar aqui para vocês um link com a playlist na qual vocês podem ouvir cada uma dessas peças que eu citei aqui na sua íntegra. Muito obrigado e bom concerto!